não se preocupar com o tempo. Então acho que até meio-dia a gente sai daqui. Eu estou brincando. Muito bem, está sendo muito bom para mim, para a família também, estar com os irmãos aqui, neste evento tão importante, né? Conferência missionária, e como o pastor tem falado aqui, todos nós somos frutos de missões, né? Nossa igreja lá em São Paulo mesmo, foi fundada por um pastor americano, e é uma igreja que tem visão missionária. Hoje deve ter uns 20 missionários, nosso quadro de missões lá em São Paulo. E hoje eu estou no quadro de missões, né? Pastorei por 10 anos aquela igreja e me tornei missionário, e hoje estou no quadro missionário. Então é uma bênção, então é bom estarmos reunidos para realizarmos, né, conferências missionárias. Muito bem, abra a tua Bíblia, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nesta manhã será mais num formato de estudo, aí eu até contarei aqui com a participação dos irmãos para este estudo. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, um texto bem conhecido também. Geralmente é usado nas conferências missionárias, e sempre temos algo a aprender aqui neste texto. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, porque é um texto um pouco longo, assim não cansa os irmãos, mas com um coração reverente à palavra de Deus. Nós leremos aqui do versículo 1 ao 15. Eu vou lendo e os irmãos acompanham. Todos acharam? Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundeis em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda a diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas digo isto para que os outros tenham alívio, e vós opressão. Desculpa, vamos voltar aqui no 13. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio, e vós opressão. Mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, e que sejamos abençoados através da mesma, e que o Senhor nos ensine nesta manhã, e que saiamos daqui edificados pelo Senhor, cheios do teu conhecimento e agraciados também. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Muito bem, irmãos. Este texto aqui, se nós analisarmos o texto e o contexto, especificamente ele não trata de uma oferta para a obra missionária, mas de uma contribuição para uma obra social entre os irmãos. Ou seja, Paulo estava arrecadando fundos com as igrejas ali da Macedônia, que envolvia 3 igrejas, a igreja de Filipos, Tessalônica e Bereia, e também as igrejas da Caia, para ajudar os crentes pobres de Jerusalém, ou seja, crentes judeus que estavam sofrendo perseguições e que estavam perdendo os seus bens. Os bens daqueles cristãos estavam sendo confiscados, então eles estavam passando ali por grandes necessidades. É tanto que, se nós voltarmos aqui um pouco em Romanos capítulo 15, porque outros textos se encaixam nesta passagem aqui de 2 Coríntios, Paulo disse assim em Romanos 15, do 25 ao 28: mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Que santos? Judeus crentes que estavam passando por necessidades, porque pareceu bem a Macedônia, que envolve 3 igrejas que eu mencionei, né? Filipos, Tessalônica e Bereia, e também a Caia, fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Ou seja, os irmãos daquelas igrejas de Filipos, Tessalônica e Bereia, eles se sentiram ali como devedores para aqueles crentes judeus. Olha que interessante, aí Paulo até fala, porque como os gentios foram abençoados espiritualmente através dos judeus, porque a salvação não vem dos judeus. O Senhor Jesus falou lá em João capítulo 4 para aquela mulher samaritana: vós adorais o que não sabeis, nós judeus adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, e o Senhor Jesus é judeu, viveu como judeu, vai voltar como judeu e vai governar o mundo como judeu. Então aqueles cristãos se sentiram ali como endividados, ou seja, fomos abençoados espiritualmente através deles, então agora queremos retribuir financeiramente, ajudando aqueles judeus pobres de Jerusalém. E Paulo até determinou o dia ali, né, para fazer aquela coleta, como ele mencionou em 1 Coríntios capítulo 16, no primeiro dia da semana vocês arrecadam esse dinheiro que eu vou levar para Jerusalém para ajudar aqueles crentes pobres de Jerusalém. Mas nós podemos pegar os princípios que são ensinados aqui neste texto para aplicarmos a obra missionária, e um deles é o que o pastor disse: cada um contribua com alegria, né? Porque Deus ama aquele que dá com alegria, não com tristeza ou por qualquer outra motivação. Então o apóstolo Paulo aqui, tratando desta questão, arrecadando fundos para ajudar crentes pobres de Jerusalém. Então nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes e aplicar o mesmo princípio para a obra missionária. Então, em primeiro lugar aqui eu quero destacar no versículo 1 e versículo 2 a tribulação que aqueles irmãos enfrentavam. Vamos voltar aqui no versículo 1 e versículo 2. Paulo disse: também, irmãos, vos fazemos saber a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Então este primeiro ponto aqui trata dos problemas que aquelas igrejas enfrentavam. Aquelas cidades pertenciam à província romana, ao norte da Grécia, porque os romanos dominavam toda aquela região, inclusive lá em Israel mesmo. E tanto que os judeus aguardavam que o Messias libertasse eles do jugo romano. Mas em primeiro lugar o Senhor Jesus veio resolver o problema do pecado, como fala lá em Mateus capítulo 1, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados e não
de Roma, exatamente naquele momento. É lógico, se os judeus, se Israel tivesse aceitado Cristo como Messias, também eles teriam sido libertados do jugo romano. Então, como eles não reconheceram Cristo como Messias, então essa libertação aí vai ficar para o futuro, quando Cristo voltar. Então, aquelas cidades ali pertenciam à Grécia, mas que também era liderado ali por Roma. Então, eles sofriam com perseguições. Quando a gente fala em perseguição, em que se dava essas perseguições? Eles perdiam seus bens materiais, eram expulsos, né, de suas cidades ou bairros ou também províncias, muitas vezes eram açoitados, eram presos, sofriam ali com apedrejamentos e muitos eram mortos. Então, quando a gente fala em perseguição, trata destas questões. E Paulo falou aqui que aqueles irmãos eram extremamente pobres. Os irmãos perceberam ali no versículo 2, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza. Então é bem possível que aqueles irmãos ali perderam seus bens foram confiscados pelo Império Romano. Mas, apesar ali das tribulações, perseguições e também da pobreza, eram irmãos felizes. Os irmãos perceberam aqui também? Olha o que diz: como em muita prova de tribulação houve o quê? Abundância do seu gozo, ou seja, alegria. Então a gente percebe aqui, irmãos, um princípio: bens materiais, só bens materiais não trazem alegria para a pessoa. Tem muita gente aí que é rica e é triste, vive deprimida, né? E a gente acha que a solução para o homem é o dinheiro. Até tem uma frase que diz assim, né, que dinheiro não traz felicidade. Dá-me o seu e seja feliz. Já ouviu isso? Então, já que dinheiro não traz felicidade, dá o que você tem para mim aí você vai ser feliz, né? Vai ser bem-vindo o seu dinheiro, né? E o Senhor Jesus, ele disse: a alegria do homem não consiste nos bens que ele tem. Agora, lógico, se você tem um pouquinho de dinheiro, ajuda um pouco também, né? Em algumas situações, né? Para você honrar os seus compromissos, fazer uma viagem, fazer uma reforma na casa, comprar um carrinho novo, enfim, ajuda também, mas só o dinheiro não é suficiente ali para trazer alegria para o homem. Então a verdadeira alegria mesmo é o Senhor Jesus. Então aquela igreja ali tinha problemas, era pobre, mas havia abundância de alegria na vida daqueles irmãos. Agora, apesar também da pobreza, aquelas igrejas eram ricas em generosidade. Eles não tinham condições financeiras ali, mas queriam contribuir para aqueles irmãos também que estavam numa situação igual ou até pior do que eles, os crentes pobres de Jerusalém. Agora, interessante, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 9, Cristo tratando ali com a igreja de Esmirna. Era uma igreja pobre também. Vamos dar uma olhadinha lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Eu gostaria que um irmão lesse para mim. Apocalipse 2, versículo 9. E Paulo até disse lá em Romanos 5,3, nos alegramos na tribulação. Como é que pode se alegrar na tribulação? Só a graça de Deus mesmo em nossas vidas, né? A irmã aqui vai ler para a gente, Apocalipse 2,9. Obrigado, irmão. Então diz aqui: conheço a tua pobreza. E a palavra no grego aqui é como se, igual como mendigo, sabe? Uma pessoa que não tem nada, não tem onde morar, não tem o que comer, não tem o que vestir. Mas apesar da situação financeira daquela igreja, ela era o quê? Rica. O Senhor Jesus viu que era uma igreja rica, talvez em generosidade, rica da graça de Deus, ao contrário da igreja de Laodiceia. Se nós olharmos aqui no capítulo 3, versículo 17, aí um outro irmão pode ler para nós.
Apocalipse 3, versículo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, nada tenho, não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, recebo. Percebem aqui o contraste, a diferença? Era uma igreja rica, financeiramente falando, mas espiritualmente era uma igreja pobre, não tinha nada para oferecer. Era uma igreja ali que tinha o ego elevado também, se achava autossuficiente. Então o que a gente percebe? Que o que enriquece uma pessoa ou uma igreja é a graça de Deus, é a graça de Cristo. Então aquelas igrejas da Macedônia eram pobres financeiramente falando, mas eram ricas em generosidade. E a igreja de Esmirna também era uma igreja extremamente pobre, mas era rica também com a graça de Deus, em generosidade. Então, de alguma forma, o Senhor estava abençoando aquelas igrejas. Eram igrejas agraciadas pelo Senhor. Então, apesar de todos os problemas, das dificuldades, das tribulações, era uma igreja ali feliz e também rica em generosidade. Não tinha dinheiro, não tinha condições financeiras, mas vendo a situação ali de outros irmãos, quiseram contribuir. Agora eu fico pensando, irmãos, será que nós somos tão pobres quanto aquelas igrejas da Macedônia? Ou a igreja de Esmirna? Será que nós somos mendigos, que não temos onde morar, comer, não temos o que beber e o que vestir também? O que os irmãos acham? Será que nós estamos nesta situação? Então eu acho que nós podemos contribuir também para a obra missionária. O que os irmãos acham? Irmãos, nós temos um grande potencial. Eu dei um dado aqui ontem: os muçulmanos investem 83 bilhões de dólares por ano na divulgação do islamismo, e os cristãos apenas 9,9 bilhões. Então há uma diferença muito grande aí. Então eu creio que nós podemos fazer muito mais. Então eu acho que nós não somos tão pobres assim que não podemos contribuir para a obra missionária. Então às vezes o que está faltando é o quê? Generosidade e a graça de Deus em nossas vidas. Como aquela viúva pobre, né? Não tinha nada, mas foi lá e contribuiu, e ainda o Senhor Jesus disse: esta mulher deu muito mais do que todos os outros aqui, porque ela deu tudo que ela tinha, mas ela deu com a motivação correta, ela deu com alegria, com prazer e satisfação. Então, em segundo lugar, no versículo 3 e 4, aí nós tratamos aqui da contribuição. Aí Paulo diz: porque segundo o seu poder, ou seja, condição financeira, o que eu mesmo testifico, Paulo ele era conhecedor de causa, e ainda acima do seu poder, ou seja, da sua condição financeira, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos, que eram aqueles crentes pobres de Jerusalém. Então aqui trata das ofertas voluntárias daquelas igrejas. Ou seja, nós já falamos aqui que a condição não era boa, mas aqueles irmãos quiseram contribuir. Eles foram voluntários, souberam da situação e quiseram contribuir. Então Paulo não pediu para que eles contribuíssem. Eles viram, souberam da necessidade e voluntariamente quiseram contribuir. E todos nós sabemos que há uma grande necessidade para a obra missionária. É ou não é verdade? Irmãos, não tem jeito, o missionário ele precisa de recursos financeiros. Todos nós precisamos para realizarmos a obra de Deus. Às vezes o missionário vai fazer uma viagem, ele tem que comprar algo até mesmo para o ministério, para o projeto dele. Então, ele precisa de recursos. Então nós sabemos dessas necessidades. Então nem há tanta necessidade do pastor pedir, fazer apelo, exortar. Então temos que ser o quê? Voluntários e contribuir para a obra de Deus. E como é bom, né? Quando às vezes a igreja tem uma necessidade e o pastor nem precisa pedir. O irmão mesmo vai falar: ó, pastor, eu quero ajudar diante daquela necessidade. Ó, estou vendo que a igreja está precisando de uma pintura, reformar os bancos, arrumar o piso, quebrou ali o bebedouro. Eu estou vendo que a igreja tem algumas necessidades. De que forma que eu posso ajudar? Aí é uma bênção isso, né? Quando o irmão se levanta e contribui ali financeiramente. Agora é duro quando o pastor tem que estar dando cajadada para os irmãos
contribuírem, né? O pastor tem que estar batendo nas ovelhas ali para poder dar uma oferta, dar um dízimo, contribuir para o missionário, né? Aí o povo até fica, né, se sente mal diante daquela situação. Apesar que às vezes precisa de um pouco, né, dar uma cutucada ali quando não há este espírito, né, de voluntariedade, né, para contribuir ali para a obra de Deus. Mas aqueles irmãos ali pediram para o apóstolo Paulo para eles participarem daquele grande projeto, que era ajudar aqueles crentes pobres de Jerusalém. E mesmo Paulo sabendo da situação financeira, né, Paulo aceitou. Eu aprendo algo aqui também, que nós não podemos rejeitar uma bênção. Eu já fui em algumas igrejas, assim, igrejas bem simples, né, pregar ali tudo, aí no final o pastor veio dar uma oferta, até senti aquele peso no coração, assim, né? Mas eu não podia rejeitar também a oferta, porque quando você aceita, né, uma bênção ali, você está abençoando a pessoa. Agora já pensou, a pessoa vem me dar uma oferta que ela está dando com alegria, com prazer e satisfação, eu falo, não, irmão, eu não preciso da tua oferta. De certa forma, eu vou ofender aquela pessoa. Então ela está sendo voluntária, está dando com prazer e com alegria. Ou fui dar uma oferta para o pastor ali, o pastor não quis, rejeitou a minha bênção, né? Fui dar com tanta alegria para ele, ele não quis. Então a gente tem que aceitar algo que você está recebendo com prazer e com alegria. Então Paulo consentiu, aceitou a oferta daqueles irmãos. E eles estavam fazendo um sacrifício, porque eles eram pobres. Estavam passando ali por perseguições, tribulações, mas fizeram um sacrifício para contribuir. E às vezes a gente tem que fazer um sacrifício também para contribuir para a obra missionária, sacrificar algumas coisas, né? Até mesmo pessoais nossos ali, para que a obra de Deus continue e que os missionários também tenham suas necessidades supridas. Agora, indo aqui para o terceiro ponto, no versículo 5, mas antes ali a gente vê também, quando falta este espírito voluntário, a gente pode orar como Davi orou, lá no Salmo 51, versículo 12. Davi orou dizendo: Senhor, sustém-me com o espírito voluntário na obra do Senhor. Então às vezes falta isto, né? Este espírito voluntário, não só para contribuir para missões, mas até para fazer algo na igreja, porque a igreja tem muitas necessidades, e tem muitos que o pastor não precisa estar pedindo. Se você vê ali uma necessidade, já vá ali e tente suprir aquela necessidade, né? Tenha um espírito voluntário, e respeitando aí esse princípio, né? Porque Deus, Ele ama aquele que dá com alegria, não por necessidade ou qualquer outra motivação. E aqueles irmãos estavam dando com alegria, porque eles eram alegres, como Paulo disse aqui, houve abundância do seu gozo. Eram irmãos felizes e alegres, estavam contribuindo com alegria. E realmente, às vezes é triste, né? Quando a pessoa vai dar ali uma oferta ou um dízimo, fica com aquele peso no coração, né? Vou ter que dar o dízimo de novo, ter que contribuir de novo. Poderia fazer tanta coisa com esse dinheiro, poderia ir lá no shopping, comer uma pizza, ir numa churrascaria, fazer um passeio, né? Comprar uma roupa nova. Eu vou ter que dar o dízimo, vou ter que dar a oferta. Aí Deus não ama, mas Deus ama aquele que, chegou o dia de dar a oferta, né? Ele dá lá com prazer, com alegria. Chegou o dia de dar o dízimo, ele dá o dízimo dele com alegria, ou ofertas também para a igreja. Então saiba deste princípio: Deus ama o que dá com alegria. Paulo falou para que eles estavam dando para os crentes pobres, mas o princípio é o mesmo para a obra missionária e também para a obra local. Agora tem um texto que eu gostaria de ler aqui, irmãos, antes de nós entrarmos no terceiro ponto. Vamos ver um texto aqui lá em Êxodo, capítulo 36. Olha que interessante isso aqui, hein? Então Deus quer que sejamos voluntários. Êxodo capítulo 36. O contexto aqui trata da construção do tabernáculo. E Deus pediu que o povo trouxesse ofertas para a construção do tabernáculo. Agora olha que interessante aqui. Êxodo 36, do 4 ao 7. Aí cada irmão pode ler um,
São 4 versículos. Aí cada um lê um. Muito bem, agora olha o versículo 3 aqui. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, que era o tabernáculo, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas, o quê? Voluntárias. Aí os irmãos levaram tanta oferta que teve que falar para o povo não trazer mais, que já tem mais do que é suficiente. Ei, pastor, já pensou se fosse assim, hein? Olha, irmãos, para de trazer dízimo, de trazer oferta, que não precisa mais, né? Já é mais do que suficiente, está transbordando lá da conta bancária da igreja, né? Não tem mais onde pôr dinheiro. Já pensou se fosse assim? Olha, irmãos, nem precisa mais contribuir para missões aí, que está sobrando dinheiro. Está faltando missionário, né? Tanto que a gente está apelando aí para ver se venha mais missionário, para a gente colocar num quadro ali que já tem mais do que suficiente. Apesar que eu ouvi de uma igreja aí que estava faltando missionário por quadro mesmo. Tinha dinheiro, mas não tinha missionário. Estava precisando de missionário no quadro. Olha que bênção, hein? Já pensou? Mas parece que é o contrário. Está faltando o quê? Dinheiro, né? E não missionário. Mas eu conheci uma igreja que estava faltando missionário. A igreja tinha tanto dinheiro que estava precisando de missionário ali para direcionar aquele dinheiro para missões. Então a gente vê aqui o espírito voluntário. E às vezes eu vejo aí alguns pastores batendo e o povo não está dando. Então é necessário que haja aí este espírito, né, de voluntário. Aí a coisa vai fluir naturalmente e vai ser uma bênção. Então é importante que cada membro tenha este espírito, né, voluntário para contribuir, seja para ajudar um irmão ou também para a obra missionária ou a igreja local. Agora vamos ver aqui o terceiro ponto, versículo 5, voltando lá para o nosso texto base. Agora Paulo fala aqui sobre consagração. Primeiro nós vimos aqui tribulação, né? Contribuição, agora consagração. Trata da dedicação espiritual daquelas igrejas. Olha aqui o versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então, como eles insistiram para contribuir, Paulo esperava que saísse coisa boa daquelas igrejas. Eu fico imaginando, bom, são pobres, não têm condições, estão insistindo, então eu imagino que vai vir coisa boa dali, daquelas 3 igrejas, né? E realmente saiu coisa boa. É bem provável que eles deram ali uma boa oferta. Não sei como eles conseguiram aquelas ofertas, mas eles deram uma boa oferta para aquelas igrejas. Então, não somente isso, eles superaram as expectativas do apóstolo Paulo. Como que eles superaram? Eles não somente contribuíram financeiramente, mas eles consagraram, em primeiro lugar, suas vidas ao Senhor. Agora, irmãos, aqui eu aprendo uma coisa: a contribuição financeira não deve ser precedida da consagração. Ou seja, em primeiro lugar, Deus quer o quê? Que consagremos nossas vidas a Ele. Deus não está interessado no nosso dinheiro, nossos bens materiais. O que é mais importante para Deus? Nossas vidas. Então tem crente aí que dá o dízimo da oferta e acha que já está tudo bem, já resolveu o seu problema com Deus. Isso é o mínimo que nós podemos fazer para Deus: contribuir para missões, dar dízimo ou oferta na igreja. Então Deus está interessado em pessoas, não em coisas. Então aqueles irmãos não somente contribuíram, eles se consagraram ao Senhor, como Paulo diz aqui, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então primeiro se consagraram
depois contribuíram financeiramente falando, foram mais do que úteis, né? Lembra quando o Senhor Jesus falou sobre a pessoa ser útil? Ou seja, aquele que só faz aquilo que manda, ele é um inútil, ele tem que superar as expectativas. Por exemplo, se o teu patrão fala para você, varre esse chão aqui, e se você somente varre aquele chão, biblicamente você é considerado um inútil. Varrer o chão, faça algo mais. E na obra de Deus é assim. Então não é só dar o dízimo, oferta para missões ou oferta para a igreja. Temos que fazer muito mais ainda para o nosso Deus. E o que Deus quer? Vidas consagradas a Ele. Interessante, irmãos, quando nós olhamos para Caim e para Abel, aí nós aprendemos este princípio, que Deus, em primeiro lugar, Ele olha para o ofertante e depois para a oferta. Vamos dar um pulinho lá em Gênesis capítulo 9, que podemos aplicar este princípio também em nossas vidas. Agora, quando o crente consagra a sua vida, ele é dedicado ao Senhor, tem comunhão com o Senhor todos os dias, ele não terá dificuldade nenhuma para contribuir para a obra de Deus. Agora aquele crente ali, que de vez em quando lê a Bíblia, de vez em quando ora, de vez em quando vai para a igreja, desse é difícil tirar alguma coisa, hein? É lógico, para toda regra tem exceção, né? Mas em geral aquele crente ali que não tem tanta comunhão com o Senhor, ele tem mais dificuldades para contribuir. Agora aquele que está em plena comunhão com o Senhor, ele não tem dificuldade nenhuma, porque ele quer ver ali a obra de Deus fluir, ele quer abençoar a obra missionária e missionários e ver pessoas salvas. Vamos ver aqui Gênesis capítulo 9, versículo 7. Não é capítulo 9. Eu não sei porque eu anotei 9 aqui. Capítulo 4. Nós vamos ver aqui a partir do 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor, olha que interessante aqui, hein? Para quem primeiro? Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então olha que interessante. Então Deus olhou para Abel, então Abel foi aceito por Deus e a sua oferta também. Deus olhou para Caim, Caim não foi aceito e a sua oferta também não foi aceita. Então o problema estava em quem primeiro? Na pessoa. E depois na oferta também. Então Deus está mais interessado em nós em primeiro lugar. E depois naquilo que nós vamos fazer para Ele ou também para a sua obra. Então esse princípio aqui é de suma importância. Então aqueles irmãos primeiramente se entregaram e depois os bens materiais. Então saiba disso, Deus não está tão interessado assim nos teus bens materiais, mas em primeiro lugar em você, na sua vida espiritual. Então como é que está a sua vida espiritual? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Agora é lógico, diante das necessidades que temos na obra de Deus, aí precisamos também contribuir. É um conjunto aí, né? São duas coisas. Agora, em quarto lugar, vamos ver aqui interrupção, versículo 6. Então Paulo estava usando aquelas igrejas da Macedônia para motivar a igreja de Corinto. Versículo 6. Diz assim: de maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Então este ponto aqui, interrupção, trata da inconstância da igreja de Corinto. Por alguma razão, os coríntios, não os corintianos, né, os coríntios lá da cidade. Tem corintiano aqui ou não? Ih, rapaz, tem um perdido ali. Às vezes eu brinco, né, lá em Romanos, quando fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo, né? Aí eu falo, até corintiano, que se invocar o nome do Senhor Jesus, será salvo também. Argentino, judeu, muçulmano, qualquer um, até corintiano, né? Aqui acho que tem muito flamenguista, né? Tem flamenguista aqui, não?
Ah, tem alguns aí. Então acho que é melhor não falar do Flamengo, não. Deixa eu falar só do... Eu falo do Corinthians porque lá em São Paulo são os 4 grandes, né? São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, né? E para nós ali, São Paulo, o maior rival é o Corinthians. Então por isso a gente fica pegando no pé aí dos corintianos, né? Mas vamos voltar aqui ao texto, né? Então, por alguma razão, os coríntios deixaram de contribuir para os crentes pobres de Jerusalém. Talvez ali os problemas internos da igreja. E era uma igreja problemática, viu? Todo problema que você possa imaginar e tinha dentro da igreja de Corinto ali. Então, talvez aqueles problemas internos, né? Agora, irmãos, nada deve interromper a obra de Deus. Porque às vezes os problemas internos da igreja acabam afetando a própria igreja local e também a obra missionária. Então os problemas internos não podem impedir que a obra de Deus dê continuidade. Ou a obra missionária, como nós vimos ali, aqueles irmãos passavam por grandes tribulações, mas não foram ali um impedimento para que eles contribuíssem financeiramente para aqueles irmãos pobres de Jerusalém. Então, os nossos problemas particulares não devem afetar a obra de Deus. Ah, estou com problema em casa, então não vou mais contribuir com o dízimo. Ah, estou com problema em casa, então não vou dar mais oferta para a igreja. Ah, estou com problema em casa, então não vou dar mais a minha oferta para missões. Não, isso não deve acontecer jamais. Independente das circunstâncias, devemos contribuir para a obra de Deus. Então, por alguma razão, eles pararam de contribuir para os crentes pobres de Jerusalém. É tanto que Paulo disse aqui que Tito deveria exortá-los para que isso não acontecesse. Aqui no versículo 6 ele diz: de maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Ou seja, eles começaram, por alguma razão, pararam. Aí eu aprendo algo aqui também. Então, aquele que começa e para, ele deve ser exortado, de alguma forma. Agora, exortado com amor, né? Talvez o pastor ou um outro irmão chegava e falava: irmão, você não pode parar, você deve continuar. Você começou algo bom, então deve dar continuidade e terminar. É tanto que Paulo exortou a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E o que é ser constante? É dar continuidade. Você já viu aquela pessoa que não termina nada que começa? Ele começa a pintar a casa, não termina. Começa a rebocar o muro ali, não termina. Começa a limpar o chão, não termina. Começa a lavar a louça, não termina. Não termina nada que começa, né? Começa ali entra ali num curso, ele não termina o curso, termina no meio do caminho. Começa a faculdade, não termina. Não termina nada, ou seja, é uma pessoa inconstante. Não dá continuidade àquilo que começa. Então, às vezes, o crente está assim também. Eu não sei como é que funciona aqui, mas lá em São Paulo a gente... geralmente a nossa conferência missionária era no mês de outubro, né? Então, era de outubro a outubro. Então, nosso desejo é que aquele irmão que fez a promessa em outubro, lá, vamos supor, vai ter esse ano 2018, né? Que ele fosse fiel até outubro de 2019, não falhasse em nenhum mês. Mas tem aqueles irmãos ali que no primeiro, segundo mês está empolgado, está animado, chega no terceiro já não dá mais. Chega no quarto já não dá mais também. Tem aquele que deu ali 10 meses, aí falta 2 meses, né? Não termina aquele ano inteiro ali contribuindo para a obra missionária. Então é necessário que o irmão seja firme e constante. Interessante que Paulo termina dizendo: sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, vocês serão recompensados no final. Agora, irmãos, o problema é que às vezes nós esperamos o que? A nossa recompensa neste mundo. Alguns até fazem permuta, né? Bom, vou dar 100 para Deus ali para ele me devolver 200 depois, né? Ah, vou dar 1.000 de oferta ali, porque depois Deus vai me devolver 2.000. Não, não é assim. Com certeza a nossa recompensa será quando estivermos nas mansões celestiais, quando estivermos com o Senhor. Eu estava pregando quarta-feira lá no TBE, tratando daquele texto do jovem rico. Aquele jovem não quis o Senhor Jesus porque ele era rico, né? Cristo falou: pega tudo que você tem
vende, dá aos pobres e segue-me. Então ele não quis seguir o Senhor Jesus. Mas Pedro e os discípulos deixaram tudo para seguir o Senhor Jesus. Aí Pedro perguntou: Senhor, nós deixamos tudo para te servir, o que receberemos? Aí o Senhor Jesus responde: quando na regeneração, quando eu voltar e estabelecer o meu reino, cada um de vós se assentará sobre um trono, julgando as 12 tribos de Israel. Ou seja, então a nossa recompensa virá no futuro, quando o Senhor Jesus voltar e quando a igreja for arrebatada. Agora, se Deus quiser nos recompensar neste tempo presente, a recompensa será bem-vinda, mas Ele não tem obrigação de nos recompensar agora, com carro, com casa, com mansões, com dinheiro, com bens materiais. Então a promessa é quando Cristo voltar, mas temos que ter em mente que o nosso trabalho não é vão. Então a tua oferta para a obra missionária não será vã. Cristo vai te recompensar um dia. Quem sabe lá no tribunal de Cristo, né? Ó, meu filho, como você contribuiu para missões, está aqui a tua recompensa. Como você foi fiel, agora você está recebendo a sua recompensa. Então os cristãos ali daquela igreja de Corinto estavam falhando nesta questão. Eles estavam inconstantes. Então por isso que Paulo disse aqui que Tito exortou a Tito, né, que motivasse aqueles irmãos a continuarem naquele trabalho, porque aqueles irmãos precisavam de uma ajuda financeira, como os missionários também precisam de ajuda financeira. Agora vamos lá para o versículo 7, o outro ponto que trata da imperfeição, ou seja, da falha dos coríntios quanto à contribuição. Olha o que Paulo diz aqui: portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra e em ciência e em toda diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Que graça? De contribuir para os crentes pobres de Jerusalém. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. Agora olha que interessante aqui, Paulo não estava impondo nada, apenas estava motivando eles, mostrando que seria uma bênção para eles mesmos participarem daquele grande projeto, daquela obra. Irmãos, e a obra missionária é um grande projeto. Eu entendo que é o melhor investimento. Às vezes a gente quer investir em tantas coisas, né? E não tem problema nenhum você investir na bolsa de valores, se você pode, né? Fazer uma poupança. Agora, quando eu falo em poupança, eu já lembro de um camarada. E quem é que vem à nossa mente quando nós falamos de poupança? Fernando. E o camarada, eu ouvi dizer que ele vai se candidatar à presidência aí. Ouviu alguma coisa aí? Então é um dos candidatos à presidência. E vai ganhar voto ainda, hein? Apesar que lá em Alagoas, né? É Alagoas mesmo? O camarada foi o mais votado lá no estado dele. É um absurdo isso, né? Mas isso é Brasil, né? E quanta gente perdeu dinheiro, né? Porque guardou o dinheiro na poupança. Ainda bem que eu era criança, não tinha nada na poupança, não perdi nada, né? Na época, né? E hoje também não tem nada lá também, né? E o que entra eu já tiro. Opa, todo dia eu vou lá, entra 50, 10 reais, eu já... É porque preciso, né? Então não dá mais para deixar na poupança ali. Então às vezes a pessoa investe em tantas coisas, né? Em tantos lugares e acaba perdendo. Agora, quando nós investimos na obra missionária, a gente não perde. A gente só ganha. E como eu falei, né? A nossa recompensa será no futuro, quando o Senhor Jesus voltar, e receberemos aí os nossos galardões. Então Paulo estava apenas motivando aqueles irmãos, mostrando que seria uma bênção eles contribuírem para os crentes pobres de Jerusalém. Aí continuando aqui: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então a gente vê aqui a falha, né, dos coríntios em relação àquele grande projeto. Agora, interessante, Paulo destaca aqui que aquela igreja tinha muitas qualidades. Eu destaquei aqui baseado no versículo 7. Era uma igreja que tinha fé, tinha palavra, tinha conhecimento, diligência, até amor, porque eles demonstraram em um determinado momento,
amor ali para com o apóstolo Paulo, e além de amor, tinha outras coisas também, mas eles estavam falhando nesta questão da contribuição. Agora a Bíblia fala que nós precisamos ser perfeitos. Será que alguém consegue ser perfeito? Eu não consigo. Se tiver algum irmão aí, me dê a dica, porque é difícil, né, atingirmos ali a perfeição. Ainda mais quando você convive com uma pessoa assim durante muito tempo, né? Aí você vai vendo realmente que a pessoa tem qualidades, mas também tem defeitos. Pergunte para minha esposa, que talvez ela diga para você aí os meus defeitos, né? Pergunte para o meu filho, talvez ele vai pontuar ali os meus defeitos, porque não existe ninguém perfeito. Talvez, né, o solteiro está pensando, eu quero o homem perfeito, né? Não vai achar. Ou o camarada também, eu quero uma mulher perfeita, também não vai achar. Eu também poderia pontuar aqui os defeitos da minha esposa, mas eu acho que os meus defeitos são maiores que o dela. Ela tem muito mais qualidade aí, né? Talvez ela tenha 1 ou 2, né? Eu talvez tenha ali uns 10 ou uns 20, né? Minha esposa é quase perfeita, ela tem muitas qualidades, né? Acho que o problema ali sou eu, né? E a qualidade que ela tem é me aturar, né? Há quase 20 anos aí, né? Está me aturando. Mas essa palavra perfeição na Bíblia trata de ser, por exemplo, lá em Mateus, é quando Cristo fala, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E o que seria ser perfeito naquele contexto ali? Amar os inimigos, porque Deus ama tanto o bom quanto o mal. E a nossa tendência o que é? É só amar o bom, né? E odiar o mal, a pessoa má, né? Então Cristo falou, amai vossos inimigos. Então se vocês conseguirem fazer isso aí, vocês serão perfeitos diante de Deus. Então precisamos ser completos em algumas questões. Então para aquela igreja lhe faltava o quê? Esta generosidade para contribuir para os crentes pobres de Jerusalém. Interessante que lá em Mateus capítulo 23, vamos dar um pulinho lá, porque os judeus, eles faziam também algumas coisas, estavam faltando algumas coisas para eles serem completos diante de Deus. Mateus 23, versículo 23. Gostaria que alguém lesse para mim. Então olha que interessante, que eles estavam dizimando, né, a hortelã, o endro, o cominho, mas eles estavam desprezando o quê? O juízo, a misericórdia e a fé. E se eles estivessem só praticando também a fé, a misericórdia e o juízo, ia estar faltando o quê? Dá o dízimo. Debaixo da lei ali, né, o que Deus exigia para os judeus. Então eles estavam dando o dízimo, se tornou algo ali automático, né? Algo muito comum, mas estava faltando o que era mais importante: a fé, a misericórdia e o juízo. Então a igreja de Corinto tinha muitas qualidades: fé, palavra, ciência, diligência e amor. Então Paulo queria que eles fossem abundantes em que também? Na contribuição para os crentes pobres de Jerusalém. Então talvez esteja faltando isso também no nosso meio, essa generosidade aí, para sermos completos diante de Deus, contribuir para a obra missionária. E o homem, ele precisa aprender a dar. Você já viu como que a criança nasce? Ela já nasce com a mão fechada, né? Porque o ser humano, em geral, ele é assim. Então aos poucos o bebezinho vai aprendendo, vai abrindo a mão, né? Então a gente precisa aprender também a abrir a mão para contribuir para a obra de Deus. Aí talvez você pense, pastor, mas a minha vida financeira não está boa, a coisa está feia. E na vida daqueles irmãos, a coisa não estava feia também? Eles eram perseguidos, corriam risco de morte, mas ainda assim contribuíram para a obra de Deus. Nós tivemos uma experiência recentemente, a nossa situação financeira não estava, né, muito boa assim. Só que a gente soube de uma irmã que a situação dela estava pior. Aí até ia ter alguma coisa lá e a irmã não pôde receber ninguém porque acabou o gás dela. E ela não tinha dinheiro para comprar o gás. Eu e minha esposa soubemos, conversamos, e aí?
Será que a gente pode fazer alguma coisa? Falar, dinheiro não tem, mas faz o seguinte, você que foi lá na casa dela, né? Fala, pega o cartão de crédito e compra o botijão de gás no crédito, depois a gente se vira para pagar aí o cartão de crédito, né? Então às vezes a gente está numa situação ruim, mas tem pessoas que estão numa situação pior ainda do que a nossa. Então dá para a gente fazer alguma coisa, né? Fazer um malabarismo ali e tentar ajudar de alguma forma. Fala, leva o cartão, passa lá e compra o gás para aquela irmã. E aquela irmã ficou super feliz, né? Porque teve aquela sua necessidade suprida. Então às vezes a gente acha que a gente está numa situação pior, ruim, tem pessoas em uma situação pior ainda. Mas mesmo que passemos por isso, não podemos deixar de contribuir para a obra missionária. Então, Paulo ali, dizendo que eles deveriam ser exortados para que fossem abundantes também nesta questão da contribuição. E Deus quer que sejamos abundantes também, nessa questão da obra missionária, que sejamos constantes, né? Que não paremos aí na metade do caminho. E em sexto e último lugar, vamos ver aqui a questão da provisão. Mas só um detalhe que eu não mencionei aqui, ainda no ponto anterior. Paulo ele usa aqui a situação do Senhor Jesus. Antes de entrar no último ponto, deixa eu voltar aqui no quinto ponto. Ele falou aqui, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua graça enriquecesseis. Que eu queria falar sobre essa questão aqui do sacrifício. Então Paulo usou ali o exemplo de Cristo, né, que ele se sacrificou para que nós um dia fôssemos ricos. E olha que interessante, que ele fala que Cristo sendo rico, hein? Então essa ideia de que o Senhor Jesus era pobrezinho, né? Tem até aquela música de Natal, né? Pobrezinho nasceu em Belém. Não, irmãos, Cristo não é pobre não, Cristo é rico. Ele é o dono deste mundo. Tanto que a Bíblia fala que ele vai herdar este mundo. Lá em Romanos fala que somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, Cristo vai herdar este mundo e nós vamos herdar o mundo juntamente com ele. Então o Senhor Jesus ele é rico. Eu até gosto daquela frase, é lógico, não está na Bíblia, né? Que os caminhoneiros usam ali não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Se ele é crente no Senhor Jesus, realmente ele é filho do dono, né? Mas se não é, apenas uma frase ali, um chavão. Mas nós podemos usar, né? Não está na Bíblia, não somos donos do mundo, mas somos filhos do dono, e automaticamente nós somos donos do mundo também, porque nós vamos herdar este mundo com Cristo. Então ele fala aqui, Cristo sendo rico se fez pobre para que vocês fossem ricos. Irmãos, então espiritualmente falando, nós somos ricos. Não temos aí mansões. Tem algum irmão que mora em mansão aqui? Qual o bairro mais chique aqui de Aparecida de Goiânia? Tem bairro chique aqui? Eu perguntei para o pessoal lá de Senador Canedo, né? Qual é o bairro mais chique aqui? Pastor, aqui não tem bairro chique não. Aí já descartou a possibilidade, né? Mas em Goiânia eu fiquei sabendo que tem, né? É lá em Alphaville, né? E lá em São Paulo tem Alphaville também, que é só mansão, só rico mora ali, né? Pastor e missionário não moram em Alphaville. Mora em Vila São José, mora em Cidade Ademar e qualquer outro bairro de São Paulo, né? Mas não precisamos ter essas coisas para sermos ricos, né? A nossa riqueza é o Senhor Jesus. Tanto que lá em Efésios fala, né, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Então podemos dizer que em Cristo Jesus nós somos ricos. Então, como Cristo se sacrificou para que pudéssemos ser abençoados, então os irmãos daquela igreja deveriam também fazer um sacrifício para que aqueles irmãos fossem abençoados. Então precisamos também fazer um sacrifício para abençoar os missionários e a obra de Deus em geral. E a vida cristã é assim, é uma vida de sacrifício. A gente tem que estar sempre, não sacrifício para salvação, mas sacrifício às vezes para abençoar um irmão, para abençoar a obra missionária e um missionário em particular. E em sexto e último lugar, então, vamos lá do versículo 13 ao 15. Aí o último ponto aqui é provisão, que trata da reciprocidade, ou seja, da ajuda mútua entre os irmãos. Aí Paulo diz: mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade,
Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Então, o que Paulo estava falando aqui? Que naquele tempo presente, a oferta dos coríntios ajudariam os crentes pobres de Jerusalém. Então, Paulo fala aqui, da mesma forma que hoje vocês estão abençoando eles, amanhã vocês podem passar pela mesma situação. Aí a coisa pode inverter. Aqueles irmãos ajudarem vocês. Então nós aprendemos algo aqui, Paulo ensinando o que? A questão da empatia. O que é empatia? Alguém sabe o que é isso? É você se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo. Ou seja, hoje eles estão precisando, amanhã pode ser eu. Então Paulo está falando sobre isso aqui. Então hoje vocês vão ajudar eles, mas amanhã vocês podem passar por uma perseguição e vocês precisarem, e inverter a coisa, eles ajudarem vocês aqui. Então é o que a igreja deve fazer, se colocar no lugar do missionário. Opa, ele está precisando, então precisamos ajudar de alguma forma. E amanhã pode inverter a situação, né? Aquele missionário vai fundar uma igreja ele vai ter 100, 200 membros, e no futuro a gente pode precisar de alguma coisa, e aquela igreja que nós ajudamos um dia, ela nos ajudar também. Então, para concluirmos, que possamos fazer a obra missionária e também contribuir para missões, respeitando esse princípio que Paulo nos ensinou aqui. Vamos ver lá o versículo, capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios 9, 7. Gostaria que um outro irmão lesse para mim. Então, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, que sejamos constantes também, não inconstantes, né, como os coríntios estavam sendo, como ele exortou, né? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então, que tenhamos este princípio em nossos corações, que possamos contribuir sempre com alegria. E que possamos ter em mente também que nós não somos tão pobres assim, que não temos condições para contribuir para a obra missionária. Às vezes o que falta é o quê? Aquele espírito voluntário. E um pouco mais de sacrifício também. E de administração dos nossos bens. Porque às vezes a gente fala que não tem para contribuir, mas tem para comprar tantas coisas aí supérfluas, né? Que às vezes a gente nem precisa. Sei lá, uma calça nova, uma camisa nova. Porque às vezes a gente tem esse problema, né? Ah, estou sem roupa em casa, né? Preciso comprar mais uma camisa, mais uma calça. Mas se abre o guarda-roupa ali, você fica até escolhendo, né? Com qual camisa eu vou para a igreja hoje? Está cheio ali já, né? E sapatos. Aí já pegar no pé das mulheres aí, né? Homem não, né? Homem compra um sapato ali, fica um ano com aquele sapato, ou 2 anos, né? Até furar embaixo, né? Eu já tive um sapato assim, que eu nem podia orar de costas também, né? De joelho, assim, que senão ia aparecer o furo, né? E esse mesmo sapato, né? Era um problema quando chovia lá em São Paulo, né? Como é que você vai andar na chuva com o sapato molhado, né? Aí entrava água por baixo, já molhava a meia, ia subindo a água assim, só faltava molhar a calça também, né? Ia sugando assim, né? Então o homem tem um sapato ali, fica anos e anos. Agora a mulher não, né? Todo mês você tem que comprar um sapato, né? Mas será que precisa todo mês comprar um sapato? Não é assim não, irmão? Eu estou brincando, acho que exagerei um pouquinho aí, né? Mas, resumindo, né? Às vezes a gente compra coisas que nós não precisamos. E aí falamos, não temos, né? Às vezes tem, o que está faltando é o quê? Uma boa administração do que nós temos. Então, se administrarmos bem, vamos ver que nós temos realmente condições de contribuir para a obra missionária. Amém? Então, que Deus nos abençoe, continue abençoando essa igreja. Já é uma igreja abençoada. Amém ou não? É abençoada, irmãos. Olha que igreja abençoada, né? Pastor abençoado, povo abençoado, povo bonito aí, né? Deus está suprindo a necessidade. Só olhar aqui para os irmãos, dá para ver que Deus está abençoando, né?
Os irmãos são bem coradinhos, né? Não estou vendo ninguém aí capengando aí, né? Então é um povo abençoado, né? Então os irmãos têm condições de abençoar a obra missionária. E eu creio que logo, logo ali o pastor vai ter que comprar outro quadro daquele ali, ó, vai colocar do lado ali, ó. Vai ter vários missionários ali, porque Deus tem abençoado os irmãos, e os irmãos vão abençoar a obra missionária e serão firmes e constantes, né? Vão começar este ano, vai terminar no outro, vai dar continuidade até a volta do Senhor Jesus. Então Deus abençoe, obrigado pela atenção. Vou passar a palavra ao pastor, ele vai concluir.